Amém, glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé nesta noite. Nós já louvamos o Senhor, né? A glória dele. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e fala para o Senhor: Senhor, faça o que tem para fazer na minha vida nesta noite, porque o Senhor, Ele conhece a aflição de cada coração aqui nesta noite. O que o homem não pode fazer, o nosso Deus, Ele pode. E Ele está aqui nesta noite, Ele marcou esse encontro conosco. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença. Papai querido, nós já entoamos louvores diante do teu altar. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é o nosso alimento espiritual. A nossa comida, Senhor, que tem nos sustentado. Essa comida, Senhor, que tem nos libertado, que tem nos transformado. Papai querido, que nesta noite, a palavra que venha a ser ministrada, venha do coração do Senhor para as nossas vidas, trazendo o renovo, trazendo a cura, trazendo a libertação e a transformação e a salvação. Pai, nós te pedimos. Papai querido, nós queremos esvaziar de nós mesmos nesta noite, mas queremos sair daqui nesta noite transbordando na tua presença. Papai querido, começa a visitar cada um nesta hora. Começa a derramar sobre a tua igreja nesta noite um azeite novo, uma unção nova sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, continua usando ele da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer nesta noite. Papai querido, e abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que venha a ser ministrada venha achar guarida dos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias, aleluia, glória a Deus. E o pastor Glaico, esta noite, está com a oportunidade de ministrar a palavra. Glória a Deus, com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira, para agradecer por tudo que o Senhor já fez nessa semana e aprender com a palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em Efésios 5, do 1 ao 21, carta aos Efésios. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é vergonhoso.
Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas mais difíceis para Deus mudar, e olha que para Deus nada é impossível. Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar. Deus alimentou um povo durante 40 anos no deserto, fazendo cair maná do céu, dando água saindo de uma rocha para mais de 1 milhão de pessoas. Mas uma das coisas mais difíceis para Deus mudar é o nosso coração. Porque para Ele mudar esse coração nosso, nós precisamos permitir que Ele entre dentro e faça morada. Igual Jesus fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abris a porta e eu entrar, cearei com você e vocês cearão comigo. A palavra de Deus aqui fala que o povo de Efésios tinha um templo a qual eles adoravam Diana, uma deusa, entre aspas. E essa adoração era feita de libertinagem, de bebida, de prostituição. E aí Paulo entra com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, pregando a palavra, pregando o Evangelho para todas essas pessoas que estavam perdidas nas concupiscências. Se nós observarmos com cuidado, hoje o mundo também vai de mal a pior, se não tiver pior do que quando ele estava pregando aqui. Mas e essa força de Paulo de entrar num lugar desse e levar o Evangelho correndo o risco de ser apanhado, de ser castigado? E ele foi castigado pelo Evangelho, mas cada vez que castigava, mais forte ele ficava. Igual está em Atos dos Apóstolos, quando os saduceus e os fariseus mandam prender os discípulos, 11, porque um já havia perdido. E depois que eles estão presos, um anjo entra e liberta, e eles voltam e continuam pregando o Evangelho. Por quê? Qual o valor que esse Evangelho tem para que essas pessoas possam morrer por ele? Nós também entendemos esse verdadeiro valor desse Evangelho? Senão, é só continuar alimentando e nós vamos saber o verdadeiro valor que ele tem para nós, porque através dessa palavra nós caminharemos para a eternidade. Por isso muitas vezes Paulo caía, levantava e continuava pregando. Por isso muitas vezes Pedro, João, Tiago caía, levantava e continuava pregando o Evangelho. E quando eles eram açoitados, se alegravam por ter sido açoitados por causa do Senhor Jesus, sabendo o verdadeiro valor daquilo que ele fez lá na cruz. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é a mudança. Porque para a mudança acontecer na minha e nas nossas vidas, é preciso que nós queiramos. Deus pode abrir o mar vermelho, pode colocar você no deserto, mas a mudança que você vai acontecer dentro do seu coração, na sua vida, depende de você. Só que agora nós temos o Espírito Santo de Deus guiando nós sobre o vale da morte, guiando nós sobre o deserto, sobre lugares áridos, mas também guiando nós sobre as fontes d'água da vida. O verdadeiro valor de todas as coisas está em nós caminharmos de verdade nesse caminho, amarmos uns aos outros, de verdade, sendo verdadeiro, assim como Paulo estava ensinando para esse povo na cidade de Éfeso. Porque aqui ele não estava sozinho, ele estava com o Espírito Santo de Deus, trabalhando dentro do próprio coração dele. Em Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18,
Lucas 18. Olha o que a palavra fala. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Uma das coisas difíceis, a mudança. Tudo que é novo, tudo que é novidade, a gente assusta no começo. Mas a partir da nossa persistência, perseverança, sabendo que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós vamos caminhando e crescendo, perdendo o medo, perdendo aquela falta de coragem que nós tínhamos antes. Deus vai colocando dentro de nós através dessa mesma caminhada. Esse jovem rico procura o Senhor Jesus no momento que Jesus estava fazendo milagres. Ele já estava quase no final do seu ministério, a qual ia entregar na cruz por causa de mim, de você. E ele vai ao encontro de Jesus tentando negociar com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus fala que a porta é estreita, existe duas portas, uma larga, que é a qual nós vivíamos antes, fazemos da nossa vontade, da nossa maneira. Mas a partir do momento que nós começamos a andar com Jesus Cristo, nós começamos a entrar naquela porta estreita, e aquilo vai trabalhando tudo que há de ruim no nosso coração: inveja, maldade, concupiscências, soberbas, tudo isso que está aqui gravado no coração, e Jesus quer limpar, e para limpar é com o tempo, com a palavra dele. Esse rico já chega e pergunta: o que eu tenho que fazer para andar nos seus caminhos? Jesus fala para ele, porque ele procurou, ele buscou. Mas quando Jesus mostra que ele ia ter que abrir mão de muita coisa da vida dele para andar com Cristo, ele se assusta. E ele não quer se desprender de todas aquelas coisas materiais que ele conquistou durante todo o tempo da sua vida. Mas Jesus falou aquilo para ele porque Jesus queria mostrar uma coisa para nós. Jesus não estava interessado em tudo que ele tinha, porque disse para ele: pega tudo que você tem e dá aos pobres, ajuda os pobres. O verdadeiro intuito da palavra é ajudarmos uns aos outros. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que o nosso coração está mudando, e Deus se alegra e vai te levantando cada vez mais para que você continue abençoando as pessoas. Vai haver um momento de dificuldade. Foi na vida de Jó. Jó já era rico, ele achava que conhecia Deus, ele tentou procurar Deus de todas as maneiras. Quando Deus se manifesta de verdade na vida dele, ele sofre, ele perde tudo que tinha, mas não perde a fé, porque é através da fé que Deus trabalha dentro de nós. É nos momentos de dificuldade, quando nós continuamos avançando, onde as pessoas não conseguem nem andar, é que Deus se agrada e vê que você e que nós estamos crescendo espiritualmente na palavra dele. A primeira dificuldade que esse jovem rico teve, ele já afastou. Porque Deus vai colocando as dificuldades no tempo certo, no momento certo. Venha como você está, mas você não vai ficar como está, porque a palavra vai ser trabalhada em cada um de nós, o nosso coração, com o tempo. Quando Deus vai ajudar aquele povo que estava escravo no Egito, ele ajudou porque aquele povo clamou, porque não aguentava mais a escravidão. Porque Deus só opera no meio de nós a partir do momento que a gente ora, pede, fala com Ele. Se você pedir alguma coisa que Ele não vai te dar, não importa com isso, Ele tem o melhor para você. Às vezes as pessoas ficam batendo numa tecla, pedindo isso, pedindo aquilo, e Deus fala: vocês não sabem nem pedir. Mas continua pedindo, porque você está falando com Deus, é o momento de você falar com Deus. Esse rico teve uma oportunidade na vida dele. Jesus permitiu ele se aproximar, porque é o Senhor que permite que nós nos aproximemos dele cada vez mais. Só que quando ele falou para você andar nesse caminho, você vai ter que abrir mão
de muitas coisas na sua vida, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. E aí você tem a livre escolha. Só que lembra que Deus tem o melhor para nós, vida eterna. O avançar, o trabalhar no nosso coração. O verdadeiro sentido do cristão é ser transformado, é quando uma pessoa xinga você e você não xinga ela de volta. Paulo já tinha aprendido essa lição, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Quando o diácono Estevão foi morto, apedrejado, as vestes foram jogadas aos pés de Saulo de Tarso, perseguindo o povo de Deus. Não tinha o entendimento da palavra. Mateus 5, ora para as pessoas que estão perseguindo você. Haverá dificuldade, mas Deus tem o melhor para você nessa terra. O povo andou durante 40 anos no deserto. Aquelas pessoas que ficaram com medo de entrar na terra de Canaã primeiro, de 20 anos acima, pereceram no deserto. Mas aqueles jovens que aprenderam com Josué, com Caleb, com Arão, com Moisés, comeram do fruto que Deus tinha na terra prometida. Comeu dos cachos de uva, comeu do mel. Deus deu a terra para aquele povo, mostrando: se vocês continuarem fiéis a mim, na minha palavra, buscando o meu caminho, eu abençoo vocês. Ele abençoa, tem abençoado e abençoará mais e mais as nossas vidas. E tudo vai depender única e exclusivamente de nós. Esse jovem se assustou porque ele chegou de uma vez tentando barganhar com Deus, e você não barganha com Deus. Os discípulos estavam aprendendo pouco a pouco, graduadamente, caminhando com o Senhor, aprendendo o verdadeiro valor. Eles também tinham abandonado tudo que eles estavam fazendo. Pedro, André, Tiago, João eram pescadores, tinham uma firma, abriram mão de tudo aquilo para seguir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é uma das coisas mais ricas que nós podemos aprender, podemos ter nas nossas vidas, chama-se intimidade com Deus. Em João 8, 9, a palavra de Deus fala assim, João 8, 9. João 8, 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Aqui uma mulher pecadora, pega em ato adultério, adulterando. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Mas olha o que Jesus fala: vai e não peques mais. Porque a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós temos que mudar a nossa maneira de viver. A partir do momento que nós começamos a andar com Cristo, Ele vai trabalhando em toda a área da nossa vida, em toda a área da nossa vida, sentimental, financeira, conjugal, tudo que você imaginar, Ele caminha com cada um de nós. E vai nos mostrando, nos moldando, nos fortalecendo. O fogo do Espírito Santo vai queimando o nosso pecado e vai nos tornando pessoas cristãs de verdade, sob a palavra de Deus. E era isso que Paulo estava ensinando em Éfeso, para todo aquele povo que estava fazendo totalmente errado, nas concupiscências, na prostituição, na homossexualidade que naquela época estava explodindo. E continua da mesma forma, mas a palavra tem que ser pregada. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. O evangelho tem que ser pregado. Se algumas pessoas não quiserem pregar o evangelho, assim como foi Jonas, que o Senhor mandou pregar e ele não pregou, o Senhor coloca ele dentro do peixe, sacode até fazer a vontade dele. Uma das coisas mais bonitas do mundo é você estar aqui sabendo que a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estou. O Espírito de Deus está aqui no meio de nós, nos fortalecendo e nos guiando sobre essa palavra, e continuará sempre, porque nós temos fé no nosso coração e vamos crescer no tempo de Deus, no tempo determinado do Senhor. A obra de Deus, ela não para, igual está em Atos, quando Gamaliel falou para aquele povo que queria matar os discípulos,
Se essa obra não for de Deus, ela vai acabar. Mas se ela for de Deus, vocês podem lutar contra Deus? Quem pode lutar contra Deus? Ninguém. Porque Deus começa a trabalhar nas nossas vidas de dentro para fora, é dentro do nosso coração. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos aproximar de Jesus. Igual essa mulher que, mesmo não querendo, foi levada à força pelos acusadores, mas quando chega perto de Jesus, Jesus a perdoa, Jesus dá a palavra para ela, Jesus dá nova oportunidade, igual Ele deu para nós, e continuará dando novas oportunidades, porque antes nós estávamos no mundo, sofrendo, tristeza do mundo, sendo acusados pelo mundo, mas o Senhor Jesus fala: agora vocês estão comigo. Uma nova vida, uma nova oportunidade de crescimento, e eu uso as pessoas de verdade a partir do momento que elas são verdadeiras comigo. Em Lucas 3:1-5, a palavra de Deus fala assim: mudança. Isso foi o que aconteceu na vida dessa mulher pega em adultério. Lucas 3:1-5, a palavra fala assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se baixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplanarão. Mudança. João Batista estava pregando no deserto, e a palavra do Senhor veio a ele no deserto, vestindo roupas de couro, comendo mel silvestre, gafanhotos. Tinha uma vida regrada, mas ele tinha algo que não tinha preço que pudesse pagar. Ele tinha o próprio Espírito de Deus o guiando. A mesma coisa acontece aqui no meio de nós, porque esse mesmo Espírito está aqui junto, nos moldando e nos fortalecendo. João Batista demora vários anos para que aquele ministério crescesse, porque Deus tem o tempo certo. A árvore, ela vai dar o fruto na estação própria de Deus. Da mesma maneira que ela cresce para cima, as raízes crescem para baixo. Quando você vê uma árvore que está mais ou menos 2 metros de altura, saiba que 2 metros de fundura ela está com as raízes agarradas no solo. Somos nós, crescemos para cima e crescemos para baixo, porque fazemos parte desse alimento, dessa palavra de Deus. João Batista estava aqui pregando o evangelho na dificuldade, mas Deus estava com ele, até que de repente milhares e milhares de pessoas vinham para ser batizadas. Sabe por quê? Porque João Batista pregava a verdade, porque João Batista não desistiu. João Batista estava fazendo algo novo. 400 anos o povo não recebia a voz de Deus depois que saiu do cativeiro. Apenas 3 profetas falaram com aquele povo para que aquele povo se fortalecesse, e depois Deus não falou mais. Depois de 400 anos aparece João Batista pregando no deserto, não dentro do templo, não no tempo do sacerdócio, 30 anos para começar a ser sacerdote. Porque Deus é que faz o tempo, Deus é que faz o tempo dele correr, e coloca a gente para que essa obra continue crescendo. Isso foi assim na vida de João Batista, assim foi na vida de Pedro, assim foi na vida de Jesus Cristo. Não importou com a simplicidade das coisas que ele estava vivendo, mas ele se importava, era de verdade, era com o evangelho que tinha sido colocado nas mãos dele. Esse mesmo evangelho é colocado nas nossas mãos, e não existe nada mais raro, não existe nada mais caro do que isso, porque é com preço de sangue para nossa salvação. E além de tudo, nós ainda temos o melhor dessa terra aqui, aqueles que são fiéis de verdade à palavra de Deus, porque aqueles que foram fiéis no deserto receberam a terra prometida. Mas e Paulo não morreu? Preso? Morreu, mas está na glória de Deus Pai.
Ele morreu, mas ele teve intimidade de verdade com Deus. A intimidade era tão grande que eles levavam um lenço do suor de Paulo para curar as pessoas. E ele já estava devendo e muito daquilo que tinha feito de maldade, que o Senhor tinha perdoado, mas falou: agora você tem que pagar a sua dívida. João Batista também pereceu porque pregou a verdade. Mas quando nós perecemos, o crente, quando ele perece, ele nasce de novo. Lembra disso? Porque somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que esses grandes homens continuavam avançando sobre a palavra do Senhor. Em Atos 7, 52, 53... Atos 7, a palavra de Deus fala assim, Atos 7, 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, diácono Estevão. Pregou o evangelho, foi apedrejado por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. E no final ele ainda pede que perdoe todas aquelas pessoas que estavam castigando. Aqui aparece pela primeira vez o nome de Saulo, Paulo. Através desse evangelho e dessa situação vivida por Estevão, o amor de verdade, porque o amor consegue romper, a única coisa que consegue romper o seu, o meu e o nosso coração é o amor de Deus. O nosso coração é egoísta, é mau, é ruim, mas o amor verdadeiro do Senhor consegue romper isso. E não foi diferente na vida de Paulo, que continuava perseguindo a igreja. Mas mesmo com o coração ruim, próximo a Estevão, pregando o evangelho, algo acontece na sua vida. Um homem que perseguia incessantemente a igreja do Senhor. A igreja continuava orando para que Deus operasse na vida dele, porque esse é o verdadeiro sentido do crente: orar e Deus opera. Assim como o povo foi liberto do cativeiro do Egito, quando oraram e falaram para Deus que não aguentava mais, Deus foi lá e tirou eles com a sua mão forte, e não precisou deles lutarem, porque Deus luta por cada um de nós. A partir desse momento, quando o povo achava que não tinha mais jeito na vida de Paulo, assim como muitas pessoas falavam para nós um dia que não vai ter mais jeito, não tem mais mudança, mas lembra que se você abrir o coração de verdade, Deus faz morada e muda a sua vida toda. Toda a área da sua vida Ele muda, porque tem mudado a nossa e mudou a desses grandes homens que andaram com Deus. A partir desse momento, o tempo para você já não existe mais, porque o tempo é de Deus e o tempo para Deus não existe. Porque Ele fez o tempo e ficou de fora dele. Não importa o tempo, não importa quantos anos você tem, se Deus quiser começar a obra na sua vida com 80 anos, Ele vai começar. Igual Ele fez na vida de Moisés, que começa o seu ministério com 82 anos de idade. Ainda andou mais 40 e foi no deserto. O coração mau, o coração angustiado, ruim, um coração perseguidor de Paulo é mudado a partir dessa atitude de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, continuava pregando o evangelho. Mesmo sendo castigado, continuava pregando a palavra do Senhor. E um momento na estrada de Damasco, quando Paulo menos espera na sua vida, o Senhor Jesus aparece, no brilho de uma luz e uma voz dizendo: Saulo, por que me persegue?
Porque quando persegue a igreja do Senhor, persegue o próprio Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo cuida de cada um de nós. Só que uma coisa aconteceu maravilhosa na vida de Saulo, que é o verdadeiro intuito dessa palavra, que não importa o tanto que o nosso coração seja ruim, o tanto que o nosso coração seja ambicioso, o tanto que o nosso coração seja egoísta, mas se um dia você deixar o Senhor Jesus entrar dentro, Ele vai mudar igual Ele mudou o coração de Paulo, que a partir desse momento, ficou 3 anos aprendendo a palavra, e depois mais 7 anos para ter humildade, e saber que o tempo, o momento certo dele operar na vida, do ministério da igreja, ia depender de Deus e não dele, que na hora certa o Senhor ia falar com ele. E depois de 10 anos ele é levantado, e Barnabé e Saulo são levantados como apóstolos. Então não importemos com o tempo, mas importemos em agradecer a Deus, porque hoje estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Vamos agradecer a Deus, porque hoje aqui nesse lugar o Senhor Jesus está entrando dentro do nosso coração. Hoje aqui nesse lugar o Senhor está fazendo mudança dentro do coração de cada um de nós, para nós continuarmos unidos e fortes, igual Paulo estava pregando para os Efésios. Porque ele estava pregando, porque ele aprendeu com o tempo, foi se desprendendo de tudo aquilo que ele sentia antes, e agora podiam bater nele que ele não revidava, porque quem revidava era Deus sobre a vida dele. Em Lucas 5:1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5:1, Lucas 5:1. Mudança na nossa vida. Esse é o verdadeiro intuito da palavra, mudar-nos, com o tempo certo e o momento certo. Mas independe de nós, sempre vai depender de nossa força de vontade. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genesaret. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Você acha que Jesus não sabia que aquele barco era de Simão? Você acha que Jesus não sabia que aquele Simão ia ser o Simão que ia negar 3 vezes, mas que ia estar com ele até o final? E Jesus começa a pregar o evangelho, e os pescadores não tinham pegado nada, Simão, Tiago, André, João. E ele começa a pregar aquele evangelho, e eles começam a prestar atenção, e a palavra começa a bater, a luz da palavra, porque essa palavra é luz para nós, porque a luz, ela mostra o que está dentro do nosso coração, aquilo que está escondido, aquilo que está guardado, e o Senhor quer tirar aquilo para fora para curar cada um de nós. Porque enquanto isso não for curado, nós vamos continuar sendo crentes mesquinhos, crentes maus, crentes vios, porque o coração continua fechado. Você tem que abrir, nós temos que abrir para o Senhor Jesus fazer morada e trabalhar dentro do nosso coração. Aquele povo lavando as redes porque não tinham pegado nada, não iam levar o alimento para suas casas, não iam vender, não iam ter dinheiro, mas estavam ouvindo aquela palavra naquele momento, aproveitando aquela oportunidade essa mesmo que nós estamos aqui aprendendo hoje. E quando Jesus fala para eles voltarem ao mar adentro e tornar a jogar a rede, Pedro acredita. Ele não era para acreditar porque era um pescador profissional, ele sabia o que estava fazendo, passou a noite inteira, não pegou nada, sabia que o mar não estava para peixe, mas ele estava ouvindo a palavra do Senhor, ele estava ouvindo a palavra de Deus, e aquela palavra tocou no coração dele. Algo chamou a atenção, algo fez com que ele olhasse para dentro do coração e visse todos aqueles erros, todas aquelas ruindades que estavam no coração. Porque no mundo, se alguém pisar no seu pé, você vai querer pisar de volta. E o Senhor Jesus fala, se alguém bater na sua face, vira do outro lado e deixa o resto comigo. Porque as pessoas não entendem isso.
Porque aí o Senhor fala que aí quem vai tomar conta dessa briga, quem vai entrar nessa batalha sou eu, e eu não perco batalha. Pedro acreditou, entrou no barco, foi lá, jogou a rede, e por causa da fé, e por causa de ter acreditado não na sua experiência de vida, mas ter acreditado na palavra de Deus, o milagre aconteceu na vida dele. E a rede estava tão cheia que teve que chamar outros amigos, outros barcos, para colocar dentro e trazer até a praia. E uma das coisas que Pedro fala para o Senhor Jesus: afasta de mim porque eu sou pecador. Reconheceu. Porque nós temos que reconhecer que somos pecadores para o Senhor Jesus trabalhar nos nossos corações. Porque se você não reconhecer, se nós não reconhecermos, como que o Senhor Jesus vai transformar se você já acha que é perfeito? Se até Pedro falou: Senhor, eu sou um pecador, afasta de mim. E por causa disso que ele falou, o Senhor Jesus falou: você agora será pescador de homens, para o meu evangelho, para o reino de Deus. E o nome dele ficou gravado aqui nessa palavra. Mais de 2000 anos nós estamos pregando aqui. Nessa sexta-feira, milhares de igrejas estão pregando sobre esse mesmo Pedro, sobre esse mesmo Paulo, sobre esse mesmo João, sobre Lucas. Porque sabia o verdadeiro valor que a palavra tem. E para finalizar, em Atos 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões. Sabe por que foram soltas as prisões, e foram abertas todas as portas, e teve o terremoto? Por causa da mudança no coração de Paulo. Teve uma transformação verdadeira, a qual ele teve um momento de esperar o tempo de Jesus Cristo, quando ele abraçou o Evangelho. Abraçou aquela oportunidade e ouviu tudo aquilo que a palavra estava falando com ele. Ouviu que o seu coração era mau, e pegou o coração e entregou para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o transformou. E ele saiu pregando o Evangelho por todos os lugares naquele momento, e naqueles lugares, naquele local, ganhando almas para o Senhor. E não importava o tempo, não importava as quedas que ele levava, ele sempre levantava, porque ele sabia que a palavra de Deus tinha e tem valor para nós. Essa mesma palavra que ele pregou, nós estamos aqui ouvindo e também aprendendo, porque quando nós ouvimos, o nosso coração recebe ela e é transformado. A mudança é difícil, mas a força de vontade faz com que aconteça junto com o milagre do Senhor, porque para Deus nada é impossível. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que andou com Noé, o mesmo Deus que andou com Paulo, é esse mesmo Deus que está aqui hoje, reunidos com cada um de nós, nos fortalecendo e falando: continue firme, porque eu estou com vocês, eu protejo vocês, eu fortaleço vocês, e eu transformo a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos unir a nossa fé, vamos apresentar a vida da irmã Fabiana, da irmã Terezinha, né, irmã Josi?
Aleluia, que o Senhor venha alcançá-las com a cura nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E vamos agradecer a Deus, né, por estarmos aqui. Que Ele venha alcançar também a nossa família. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, apresento a irmã Fabiana, apresento a irmã Terezinha diante da Tua presença. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Papai querido, que o Senhor venha alcançar suas filhas nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha visitá-las, ó Pai, de forma diferente nesta noite. Visita, Senhor, com a cura interior, com a cura física. Visita, Senhor Jesus, com o fortalecimento do Senhor. Visita, Senhor Jesus, com a paz, com o refrigério. Nós te pedimos nesta noite. Também alcança, Senhor, as nossas famílias, a nossa parentela. Alcança, Senhor, cada um que se encontra enfermo nesta noite. Que da mesma forma, ó Pai, o Senhor venha trazer a cura, a libertação e a transformação. Papai querido, e também apresentamos, ó Pai, cada um que nos ouviu nesta noite. Apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar a amada igreja debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, do homem fraudulento. Papai querido, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.